Emily estava sentada no corredor, os olhos brilhando enquanto olhava para os ingressos do show que segurava firmemente em suas mãos. Ela estava esperando por esse momento há semanas. Quando ouviu passos, levantou o olhar e viu Miriam saindo do escritório. "Miriam, adivinha?", exclamou Emily, mal contendo a empolgação. "Finalmente vamos vê-los tocar ao vivo." Miriam parou na entrada, a expressão preocupada. A empolgação de Emily diminuiu ao notar a expressão preocupada no rosto da amiga. "Emily", começou Miriam hesitante, "tenho uma má notícia. Não posso ir." O coração de Emily afundou. "O quê?" "Por quê?", perguntou, tentando disfarçar a decepção. Eu tenho algo importante para fazer", disse Miriam, evitando o olhar de Emily. A curiosidade de Emily foi despertada, e uma suspeita brincalhona passou por sua mente. "Oh, é um encontro misterioso que você não mencionou?" Miriam riu suavemente, mas sem humor. Não é um encontro." A preocupação de Emily aumentou. "Então qual é o motivo? Estamos esperando por esse show há tanto tempo." Miriam se mexeu desconfortavelmente, olhando para os pés. "Por favor, vamos deixar assim", disse ela em voz baixa. No entanto, a curiosidade de Emily era insaciável. Ela observou enquanto Miriam se afastava para pegar água na cozinha. Enquanto fazia isso, os olhos de Emily pousaram em um pedaço de papel na mesa de centro. Incapaz de resistir, ela pegou e leu o nome: Senhora Mônica Borges. Ela conhecia bem esse nome, era a mãe do ex-marido de Miriam. Quando Miriam voltou, Emily a confrontou gentilmente. "Por que você ainda está ajudando a mãe do seu ex-marido, Miriam? Você está divorciada há tanto tempo. Por que mantê-la em sua vida?" Miriam permaneceu em silêncio por um momento, então suspirou profundamente, com um sorriso gentil, respondeu: "Mônica sempre foi boa para mim. Agora ela precisa de alguém, e esse alguém sou eu." Os olhos de Emily se arregalaram de incredulidade. "Meu Deus, Miriam, não acredito que você está realmente dizendo essas coisas agora. Você merece muito mais." Sentindo que Miriam não gostava do rumo da conversa, Emily suavizou o tom. "Eu só acho que você merece ser feliz, só isso. Você é tão atenciosa e ainda está sozinha. Você merece se divertir e conhecer alguém legal. Então esqueça dela por uma vez e vamos ao show." Miriam balançou a cabeça, sua expressão resoluta. "Sinto muito, Emily, mas não posso ir hoje. Talvez na próxima vez. E sobre minha felicidade, pode parecer estranho para você, mas cuidar de Mônica me traz felicidade." Emily mal conteve uma risada, percebendo que Miriam tinha razão. O conceito de encontrar alegria em atos tão altruístas era realmente estranho para ela. Para Emily, bondade e humildade eram territórios desconhecidos. A amizade entre Emily e Miriam parecia genuína na superfície, mas era mais como uma sombra de uma verdadeira amizade. Por trás de suas interações havia um vínculo construído sobre manipulação e intenções egoístas. Miriam, sempre a alma gentil e confiante, muitas vezes ignorava as ações de Emily, esperando o melhor, mas sentia profundamente a natureza desigual de seu relacionamento. Sempre que saíam juntas, Emily se certificava de se destacar, suas roupas cuidadosamente selecionadas, comentários chamativos e lugares preferidos pareciam servir a um único propósito: ofuscar Miriam e mantê-la em segundo plano. Os ingressos para o show eram um exemplo perfeito. Emily se gabava de ter conseguido ingressos para o show mais quente da cidade, mas nunca considerou se alinhavam com as preferências musicais de Miriam. O maior golpe para Miriam vinha durante seus passeios sociais. Emily frequentemente fazia comentários indesejados sobre o status de solteira de Miriam. Em eventos, ela desfilava Miriam, apresentando-a a qualquer homem solteiro presente, sua voz cheia de pena, como se Miriam fosse um projeto necessitando de intervenção. Mas Miriam conseguia ver através disso. As tentativas de Emily de fazer de cupido não eram por preocupação com Miriam, mas sim para se destacar e atrair mais atenção. Miriam muitas vezes se sentia como um mero acessório no jogo social de Emily. Miriam era uma alma gentil, sempre encontrando difícil recusar qualquer convite, mesmo que não fosse do seu agrado. Ela geralmente acompanhava seus amigos em suas aventuras, não querendo desapontar ninguém. No entanto, hoje era diferente. Havia outro compromisso que ela não podia ignorar. Quando se aproximavam de uma ponte, o ponto onde seus caminhos divergiam,
Emily tentou mais uma vez mudar a mente de Miriam sobre o show. Miriam, você está sendo manipulada pela sua ex-sogra. Coloque-se em primeiro lugar. Vamos lá, você quer morrer solteira? Disse Emily, com um tom misto de frustração e urgência. Reunindo seus pensamentos, Miriam pausou e olhou para Emily. Emily, eu realmente aprecio sua preocupação comigo. Eu acredito que um dia encontrarei a pessoa certa, mas hoje preciso seguir um caminho diferente. O rosto de Emily se contorceu de confusão e irritação. Do que você está falando, Miriam? Você merece se divertir. Esqueça dela por uma noite e venha ao show comigo. Miriam balançou a cabeça gentilmente. Não é apenas sobre diversão, Emily. Mônica precisa de mim agora. Ela sempre esteve lá para mim e não posso virar as costas para ela quando ela precisa de ajuda. Emily cruzou os braços, os olhos estreitando. Então você vai continuar colocando os outros em primeiro lugar? E sua própria felicidade? Você não quer conhecer alguém legal e ter uma vida própria? Miriam suspirou, um sorriso triste formando-se em seus lábios. Cuidar de Mônica me traz felicidade, Emily. Pode parecer estranho para você, mas é verdade. E eu sei que minha felicidade não é algo que você pode entender agora. Emily mal conteve uma risada. Meu Deus, Miriam, não acredito que você está dizendo essas coisas. Você é boa demais para o seu próprio bem. Miriam olhou para sua amiga, seus olhos cheios de determinação tranquila. Eu sou quem sou, Emily. Não posso mudar isso e não quero. Por favor, vá e aproveite o show. Eu vou ficar bem. Emily levantou as mãos em exasperação. Tudo bem, faça o que quiser, mas não diga que não avisei. Quando Emily se virou e se afastou, Miriam ficou parada por um momento, observando sua amiga ir embora. Com um suspiro profundo, ela se virou e seguiu na direção que precisava ir, sentindo uma sensação de paz sobre sua decisão. Miriam saiu para o ar frio e gelado que roçou suas bochechas. Ela inspirou profundamente, o frio enchendo seus pulmões e aguçando seus sentidos. Sua mente vagou até Mônica, sua ex-sogra que era mais como uma segunda mãe para ela. Normalmente, Mônica teria a lareira acesa a essa hora, afastando a mordida do frio do inverno. No entanto, nos dias em que suas enxaquecas se combinavam com surtos de pressão alta, Mônica ficava confinada ao silêncio e à escuridão de seu quarto, incapaz de suportar até mesmo o menor ruído ou luz. Preocupada que hoje fosse um desses dias difíceis para Mônica, o ritmo de Miriam acelerou enquanto caminhava em direção ao ponto de ônibus. Sua casa, uma estrutura modesta, havia se tornado delas depois que o gasto irresponsável de seu ex-marido lhes fez perder o apartamento anterior. Não era muito, mas estava cheia de memórias e momentos que Miriam guardava com carinho. Olhando para seu relógio de pulso, Miriam notou que tinha cerca de 20 minutos antes que seu ônibus chegasse. Com os ganhos escassos da semana firmemente segurados em sua mão, ela fez um desvio até a farmácia local para pegar alguns itens essenciais para Mônica. Ao entrar, foi recebida com um sorriso caloroso e familiar de Júlia, a farmacêutica que conhecia Mônica há anos. Miriam querida, como estão as coisas com você e Mônica? Chamou Júlia de trás do balcão. Miriam esboçou um pequeno sorriso cansado enquanto se aproximava. Oi, Júlia. Está tudo praticamente igual, sem grandes mudanças, respondeu ela, a voz misturando fadiga e resiliência. Os olhos de Júlia suavizaram com compaixão enquanto entregava os medicamentos. Querida Miriam, Mônica tem muita sorte de ter você. Apesar de tudo o que aconteceu, você permaneceu firme ao lado dela, comentou, com admiração em seu tom. É o mínimo que posso fazer. Mônica é como família para mim, respondeu Miriam, a voz baixa, mas sincera. Júlia balançou a cabeça ligeiramente, sua expressão misturando descrença com pena. Nunca vou entender como uma mulher de coração tão bom como Mônica pode ter criado um filho assim, murmurou em voz alta, não pela primeira vez. Miriam assentiu, reconhecendo o sentimento sem necessidade de mais discussão. Ela coletou os medicamentos, agradeceu a Júlia e saiu de volta ao frio. Miriam sempre teve uma certa crença na magia da serendipidade, uma convicção de que a vida poderia alinhar momentos no momento certo. Essa crença foi confirmada no dia em que encontrou Eduardo em uma movimentada cafeteria local. Enquanto alcançava seu café matinal, suas mãos se tocaram momentaneamente, levando ambos a olharem para cima.
Seus olhos se encontraram em uma sala cheia, e parecia que o tempo havia parado momentaneamente. Miriam podia quase ouvir o suave zumbido do destino no ar. A faísca entre eles era inegável, uma conexão imediata e profunda que parecia orquestrada pelo próprio universo. Seu encontro casual rapidamente se transformou em encontros frequentes para tomar café, onde as conversas fluíam sem esforço. À medida que os dias se transformavam em semanas e as semanas em meses, Miriam se viu envolta em um amor profundo por Eduardo. Seu vínculo se aprofundava com cada risada compartilhada e segredo sussurrado, pintando um quadro vívido de um futuro juntos. 4 meses após seu encontro fatídico, encontravam-se em seu refúgio favorito na praia, observando o horizonte engolir o sol em uma espetacular exibição de laranjas e rosas. Foi ali, sob o vasto céu desvanecendo, que Eduardo se virou para Miriam com um sorriso nervoso, mas esperançoso, puxando uma pequena caixa de veludo do bolso. Ele pediu que se casasse com ele. Dominada pela alegria e amor, Miriam não hesitou. Seu coração sabia a resposta antes que sua boca pudesse formar as palavras. Sim, exclamou, a voz uma mistura de risos e lágrimas. Mas então um pensamento prático cruzou sua mente. Eduardo, percebo que ainda nem conheci seus pais, disse ela, sua preocupação repentina. Eduardo, entendendo sua preocupação, a tranquilizou. Vamos resolver isso. Que tal visitarmos minha mãe no próximo fim de semana? Sugeriu com um sorriso encorajador. No fim de semana seguinte, Miriam se encontrou na porta da acolhedora casa de Mônica. Mônica, com seu sorriso caloroso e braços abertos, os recebeu como se Miriam já fosse da família. Dentro da casa, o aroma de assados frescos e as notas sutis de lavanda preenchiam o ar. Mônica os conduziu à sala de estar, onde fotografias de Eduardo em várias idades adornavam as paredes, adicionando um toque pessoal à decoração. À medida que a tarde se desenrolava, Mônica e Miriam descobriram uma facilidade natural na companhia uma da outra, conversando sobre tudo, desde histórias familiares até receitas favoritas. Mônica compartilhou histórias das aventuras de infância de Eduardo, cada conto tecido com carinho e um toque de travessura. Miriam ouviu atentamente, rindo e ocasionalmente lançando olhares para Eduardo, que parecia tanto envergonhado quanto divertido. Ao final do dia, parecia que Miriam e Mônica haviam preenchido a lacuna de anos em poucas horas. Os olhos de Mônica brilhavam com aprovação e afeição enquanto olhava para Miriam, deixando claro seu carinho por ela. A conexão e o calor eram palpáveis, fazendo Miriam se sentir ainda mais certa sobre seu futuro com Eduardo. Enquanto saíam, Mônica abraçou Miriam apertado, sussurrando, você é exatamente a pessoa que eu esperava que Eduardo encontrasse. No caminho de volta, Miriam refletiu sobre os eventos do dia, sentindo uma profunda sensação de gratidão e pertencimento. O universo, parecia, continuava a tecer sua mágica serendipidosa ao redor de sua vida, confirmando que algumas coisas são realmente destinadas a ser. Algumas semanas após a visita, o telefone de Miriam tocou com uma ligação inesperada de Mônica, que soava uma mistura de ansiosa e preocupada. Miriam, você pode vir aqui? Há algo importante que precisamos discutir. A voz de Mônica tremia levemente ao telefone. Quando Miriam entrou na cozinha, o ar parecia pesado com palavras não ditas. Mônica a convidou a sentar à mesa da cozinha, onde o cheiro de chá recém-preparado preenchia o ambiente, uma tentativa de conforto que parecia frágil diante da gravidade da conversa que estavam prestes a ter. Enquanto Mônica servia o chá, suas mãos tremiam sutilmente, traindo seus nervos. Miriam, há algo sobre Eduardo que você precisa saber, começou Mônica, a voz grossa de hesitação e um medo palpável das palavras que estava prestes a dizer. Ele foi casado 2 vezes antes, ela pausou, permitindo que o peso de sua confissão se assentasse entre elas, como se as próprias palavras fossem difíceis de dizer e ainda mais difíceis de ouvir. Miriam sentiu um frio percorrer sua espinha, o choque inicial se transformando em um medo crescente. Como poderia o Eduardo que ela conhecia, aquele em quem havia crescido confiando, manter um segredo tão grande? Ela se sentiu traída, mas compelida a entender mais. Seu coração dividido entre seus sentimentos por ele e a crescente percepção de que havia muito que não sabia. A voz de Mônica quebrou enquanto continuava. Ele é meu filho e eu o amo além das palavras, mas vi ele passar pela destruição de seus casamentos anteriores e meu coração se parte ao pensar em você trilhando o mesmo caminho doloroso. Miriam sentou-se, seus pensamentos em uma tempestade turbulenta.
Ela estava tocada pela coragem de Mônica, uma mãe revelando as falhas de seu filho para proteger alguém de quem ela gostava, um ato de imenso amor e sacrifício. Obrigada por me contar, Miriam conseguiu dizer, a voz uma mistura de apreciação e tristeza. O silêncio se estendeu entre elas, pesado e contemplativo, até que Miriam encontrou sua voz. Eduardo sempre foi gentil e amoroso comigo, disse, as palavras cheias de confusão e um toque de desafio. O contraste entre o homem que ela conhecia e as revelações sobre seu passado era chocante, e ela lutava com suas emoções confusas. Os olhos de Miriam encontraram os de Mônica, cheios de uma mistura pungente de esperança e incerteza. Não sabemos o que o futuro reserva, continuou, a voz mais suave agora, reflexiva. Quero acreditar no melhor, em um futuro onde isso não nos define. O sorriso de Mônica foi terno, tocado pela sinceridade e resiliência nas palavras de Miriam. Também espero que sim, querida. E lembre-se, estou aqui para você, não importa o que aconteça, assegurou Mônica, a voz gentil, reconhecendo o caminho complexo que estava à frente de Miriam. A conversa terminou com um abraço apertado, uma manifestação física de seu entendimento compartilhado e a força que ambas precisariam. Ao se separarem, os passos de Miriam eram pesados, sua mente um tumulto de emoções, dúvida, medo, amor e uma esperança desesperada. Seu coração, antes claro em seu afeto, agora pulsava com incerteza enquanto tentava imaginar um futuro com Eduardo sob essa nova luz perturbadora. Nos dias que se seguiram, Miriam lutou com seus pensamentos. Escolheu não confrontar Eduardo imediatamente, agarrando-se à sua crença em redenção e no poder das segundas chances. Ela se concentrou nos atos diários de gentileza e amor de Eduardo, convencendo-se de que o passado era apenas isso, passado. O tempo passou e o dia chegou em que trocaram votos diante de seus amigos mais próximos e familiares, com Mônica entre eles, os olhos cheios de lágrimas enquanto Miriam começava sua nova vida com Eduardo. Miriam muitas vezes refletia sobre sua conversa crucial com Mônica. Era um lembrete claro da importância da confiança, do diálogo aberto e do reconhecimento de que todos têm um passado. No entanto, a vida logo tomou um rumo desafiador. Em sua casa modesta, lembranças de decisões passadas pairavam. Eduardo, impulsionado por ambições elevadas, convenceu tanto Miriam quanto sua mãe a investir suas economias em seu mais recente empreendimento comercial. O plano, cheio de promessas de altos retornos, tornou-se desastroso. Eduardo eventualmente admitiu a dura verdade: não apenas o investimento evaporou, mas agora estavam enterrados em dívidas. Tanto Mônica quanto Miriam sentiram a dor da traição profundamente enquanto enfrentavam a dura realidade juntas. As conversas anteriores de Miriam com Mônica ecoavam em sua mente, um lembrete amargo da complexidade da confiança e das sombras das ações passadas. Estavam lidando com mais do que apenas confiança quebrada, também eram bombardeadas por ligações intimidantes e incessantes de credores. No fundo, Miriam esperava que isso fosse apenas uma fase difícil, como qualquer família jovem poderia passar. Ela acreditava que encontrariam uma maneira de superar isso e que as coisas melhorariam eventualmente. No entanto, outra preocupação pesava sobre eles, lançando uma sombra sobre seu relacionamento já tenso. No primeiro ano de casamento, a pressão para ter filhos começou a criar rachaduras em seu vínculo. Miriam e Eduardo sonhavam em formar uma família juntos, mas a realidade estava se mostrando desafiadora. Miriam tentava manter uma perspectiva positiva e ser compreensiva, mas via a paciência de Eduardo se esvaindo. A relutância dele em ver o médico surgia de uma mistura de medo e ideias antiquadas sobre masculinidade estar ligada à fertilidade. Uma noite, enquanto estavam sentados na luz tênue da sala, Miriam abordou o assunto novamente, suavemente. Eduardo, eu sei que isso é difícil para você, mas talvez ver um especialista pudesse nos ajudar. Não faz de você menos homem buscar ajuda, disse ela, estendendo a mão para a mão dele. Eduardo suspirou, desviando o olhar. Eu sei, Miriam, é só que pensei que as coisas seriam diferentes. Achei que conseguiríamos fazer essa única coisa certa, disse ele, a voz tingida de frustração. Miriam apertou a mão dele. Estamos juntos nisso, não importa o que aconteça. Vamos enfrentar isso como uma equipe, ok? O frio de uma noite se infiltrava nos ossos de sua casa, intensificando a tensão que vinha se acumulando há meses. O jantar passou em silêncio, o som de talheres contra os pratos sendo o único ruído quebrando o silêncio pesado. Enquanto limpavam a mesa, a frustração de Eduardo transbordou. Talvez seja você.
Talvez você seja a razão pela qual não podemos ter uma família, acusou ele, suas palavras cortando o ar quieto. Miriam congelou, um prato na mão, choque a deixando sem palavras. A dor das palavras dele parecia um golpe físico. Eles nem haviam visitado o médico, e ali estava ele, culpando-a tão descuidadamente. A casa antes quente e amorosa que haviam construído agora parecia fria, o ar denso com coisas não ditas e arrependimentos. Como você pode dizer isso? Miriam finalmente conseguiu responder, a voz trêmula. Nós nem tentamos descobrir se há um problema. O rosto de Eduardo era uma máscara de emoções mistas. Estou cansado de esperar que algo mude. A fenda entre eles crescia a cada dia que passava, marcada por ombros frios e olhares evitados. A intimidade e o riso que antes preenchiam seus quartos haviam desaparecido, deixando para trás um vazio cheio de incerteza e dor. O ponto de ruptura veio inesperadamente. Uma noite sombria, Eduardo voltou para casa tarde, evitando o olhar dela, um sinal claro de culpa. Preciso ser honesto com você, começou hesitante. Estou vendo outra pessoa. Miriam sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. O quarto girava enquanto seu coração se despedaçava. Por quê? Foi a única palavra que conseguiu dizer. Achei que talvez ela pudesse me dar uma família, sussurrou Eduardo. O mundo de Miriam desmoronou. Criada para valorizar a santidade do casamento, ela acreditava no para sempre em que haviam prometido um ao outro no dia do casamento. Eduardo não era apenas seu marido, ele era seu primeiro e único amor. Ouvir ele trair seus votos tão descaradamente era insuportável. Quando Mônica, a confidente e ex-sogra de Miriam, soube do ocorrido, ficou furiosa. Como você pode fazer isso com ela? Confrontou Mônica, a raiva palpável. Ela merece sua lealdade, não essa traição. Como pode se afastar de alguém tão genuíno? A casa que antes ecoava com a promessa de um futuro juntos agora era apenas um lembrete do que havia sido perdido. Enquanto Miriam arrumava suas coisas, lágrimas escorrendo pelo rosto, a decisão final pesava em seu coração. Apesar da dor, ela sabia que precisava encontrar um lugar onde pudesse se curar e começar de novo, longe dos ecos de promessas quebradas. Mônica abraçou apertado, sussurrando palavras de apoio. Você é forte, Miriam. Você vai superar isso. Mônica sempre abraçara Miriam como a filha que nunca teve, enchendo-a com o amor e o carinho que reservava para a família. Quando Eduardo traiu Miriam, Mônica sentiu a traição tão intensamente quanto se ela mesma tivesse sido ferida. A dor foi ainda maior quando Eduardo, consumido por seus próprios desejos, virou as costas para a família que haviam sido, casando-se com a outra mulher que ele acreditava poder realizar seus sonhos de paternidade. À medida que os dias se transformavam em semanas e as semanas em meses, o abismo entre Mônica e seu filho se aprofundava. Sua nova esposa, a mulher que agora ocupava o lugar que antes era de Miriam, não fazia nenhum esforço para diminuir a crescente distância. Ela nunca visitava Mônica, nem procurava de nenhuma forma. A ausência clara de conexão deixou Mônica lutando com um profundo senso de abandono. Em uma tarde fria e sombria, enquanto Mônica estava sentada à janela, observando a chuva escorrer pelo vidro, seus pensamentos vagaram para tempos mais felizes, quando risos enchiam sua casa. O silêncio agora era ensurdecedor, um lembrete claro de sua solidão. Seu coração doía não apenas pela perda de Miriam, mas também pelo seu filho, que se tornará um estranho para ela. Miriam notou a dor e a nostalgia nos olhos de Mônica. Depois de uma pausa, Mônica gesticulou para Miriam se sentar ao seu lado, pronta para compartilhar um capítulo de seu passado. Miriam, quando eu tinha mais ou menos sua idade, estava noiva de um homem chamado Bruno, que eu considerava o amor da minha vida, começou Mônica, a voz tingida com um toque de tristeza. Também tinha uma amiga próxima, Luciana, ou pelo menos eu pensava que era amiga. Mônica suspirou pesadamente, o peso das memórias pressionando-a. À medida que o casamento se aproximava, descobri que Bruno havia se apaixonado por Luciana. Pior ainda, ela engravidou dele. A traição foi devastadora. O homem que eu amava e minha suposta melhor amiga haviam virado meu mundo de cabeça para baixo. Mônica pausou, perdida no passado por um momento antes de continuar. De coração partido, vi eles se mudarem para começar uma nova vida juntos. No entanto, alguns anos depois, recebi uma ligação inesperada de Luciana.
Ela estava com dificuldades, Bruno havia deixado, e ela lutava para encontrar o amor novamente como mãe solteira. Ela muitas vezes recorria à bebida para lidar com sua solidão e arrependimentos. Uma nota de tristeza entrou na voz de Mônica enquanto falava dos últimos dias de Luciana. Sua saúde se deteriorou rapidamente. Percebendo que tinha pouco tempo, Luciana me pediu para cuidar de seu filho, Eduardo. O vínculo que formei com ele foi instantâneo. Mesmo sendo um constante lembrete da minha mágoa passada, não pude abandoná-lo, especialmente após a morte de Luciana. Seu último desejo foi que eu sempre estivesse lá para Eduardo. Aceitei de bom grado, tendo genuinamente amado o menino. Miriam ouviu, os olhos cheios de lágrimas ao entender a profundidade da compaixão de Mônica e os intricados laços de seu passado compartilhado. Sobrecarregada pelas revelações, ela sussurrou suavemente: "Ó, Mônica." Os paralelos entre suas histórias tocaram profundamente Miriam. Ambas as mulheres haviam suportado traições de partir o coração por aqueles que mais amavam, criando um eco pungente em suas vidas. Sentia como se a história de alguma forma tivesse se repetido, unindo-as em uma tapeçaria tecida de dor compartilhada e resiliência. "Mônica, como encontrou a força para seguir em frente?" perguntou Miriam, a voz mal acima de um sussurro, buscando sabedoria da mulher que se tornará sua confidente e guia através das águas turvas da mágoa. Mônica respirou fundo, os olhos refletindo uma mistura de tristeza e força. "Tempo e muita reflexão", respondeu gentilmente. "Mas mais do que qualquer coisa, Miriam, foi aprender a perdoar, não por eles, mas por mim. Isso me libertou do passado e me deu coragem para abraçar o futuro, não importa quão incerto." Miriam assentiu, as lições da experiência de Mônica lentamente afundando. Enquanto sentavam juntas, o quarto estava cheio de um entendimento silencioso, um reconhecimento mútuo de suas jornadas entrelaçadas de dor e cura. Com o tempo, Miriam ficou devastada ao ver como a negligência de Eduardo afetava profundamente Mônica, fazendo sua saúde declinar rapidamente. O estresse e a tristeza cobraram seu preço, e Mônica logo sofreu um derrame. Durante a recuperação, muitos de seus amigos e até alguns familiares sugeriram que Miriam considerasse mover Mônica para um centro de cuidados especializados. Argumentavam que as necessidades de Mônica poderiam estar além do que Miriam poderia gerenciar, enfatizando que, afinal, Mônica não era verdadeiramente sua parente de sangue. Mesmo Mônica, em um momento de clareza, gentilmente instou Miriam a pensar no centro de cuidados, provavelmente tentando aliviar o fardo sobre ela. Mas Miriam estava resoluta. Ela via Mônica como família, não definida pelo sangue, mas pelo vínculo, e estava determinada a cuidar dela, acreditando que com amor suficiente e cuidados dedicados, Mônica poderia recuperar sua força e talvez até caminhar novamente. Miriam continuou seu trabalho de cuidadora com dedicação inabalável, apesar do ceticismo dos médicos sobre a recuperação de Mônica. Em uma tarde tranquila, enquanto compartilhavam um momento de calma, Miriam perguntou suavemente: "Mônica, você já pensou em procurar Bruno depois de tudo o que aconteceu?" Mônica pausou, respirando fundo antes de responder com um suspiro cansado. "Eu amava Bruno profundamente, Miriam, mas nunca o procurei depois que ele se foi. Imaginei que ele havia feito uma nova vida, provavelmente com uma família, e pensei, por que deveria interromper isso? Por que procurar alguém que escolheu ir embora?" Sua voz estava tingida de resignação, mas também com a força de alguém que havia aceitado seu passado. Quando o ônibus chegou ao seu ponto, Miriam desceu e começou a caminhar para casa. Uma pluma de fumaça saindo da chaminé chamou sua atenção, oferecendo um breve momento de alívio. Significava que Mônica havia conseguido acender o fogão. Mas, ao se aproximar de sua casa, seu coração afundou. Uma ambulância coberta de gelo estava estacionada do lado de fora, indicando que estava lá há algum tempo. O pânico tomou conta dela enquanto acelerava o passo, a mente fervilhando com pensamentos ansiosos. Correndo para dentro, seus medos foram confirmados: Mônica havia sofrido outro derrame. Ela correu para o hospital, o coração na garganta. No hospital, Mônica recuperou lentamente a consciência, recebida por uma dor surda no lado esquerdo. Tentou mexer os dedos, mas eles pareciam pesados e não responsivos. Enquanto seus olhos se ajustavam à luz dura do hospital, fragmentos de memórias da noite anterior voltaram lentamente, a urgência na voz de Miriam, as luzes brilhantes da ambulância e a presença reconfortante dos paramédicos. Sentada ao lado de sua cama estava Miriam, uma presença familiar e confortante.
Mônica tentou falar, mas as palavras saíam arrastadas e confusas. Miriam olhou para cima, seus olhos radiando calor que imediatamente acalmou os nervos de Mônica. Não se preocupe, disse Miriam gentilmente, a voz suave como uma pluma. Os médicos disseram que você pode ter dificuldade para falar por um tempo, mas não se preocupe, estou aqui com você. Mônica piscou, tentando expressar sua gratidão sem palavras. Notando o olhar confuso de Mônica, Miriam continuou a explicar: você teve outro derrame, mas conseguiu pedir ajuda. Você foi forte o suficiente para fazer isso. Apesar do que seus colegas e amigos aconselhavam, Miriam tomou uma decisão que mudaria sua vida. Deixou seu trabalho. Muitos ao seu redor lutaram para entender por que ela escolheria dedicar sua vida a cuidar da mãe de um homem que a havia machucado profundamente. Eles não conseguiam ver as camadas de compaixão e compromisso que a moviam. Para Miriam, a escolha era clara. Frequentemente ponderava como se sentiria se seus papéis fossem invertidos. Se fosse ela que enfrentasse a solidão e os desafios de saúde assustadores, não desejaria que alguém estivesse ao seu lado, oferecendo uma mão nos momentos mais sombrios? Esses pensamentos solidificaram sua resolução. Miriam queria ser essa pessoa para Mônica, independentemente das mágoas passadas. À medida que as semanas se transformavam em meses, Mônica lentamente começou a recuperar sua força, e Miriam foi sua apoiadora constante a cada passo do caminho. Durante as sessões de terapia da fala de Mônica, Miriam estava sempre lá, oferecendo palavras de encorajamento e celebrando cada pequena vitória. Segurava a mão de Mônica durante os primeiros passos tentativos, fornecendo tanto suporte físico quanto emocional. Uma tarde, enquanto algumas músicas antigas enchiam a sala de estar, um momento espontâneo de alegria tomou conta delas. Miriam estendeu a mão para Mônica, convidando-a a dançar. Com uma risada, Mônica aceitou, e elas giraram pela sala de estar. Miriam liderava suavemente, garantindo que Mônica se sentisse segura. A música trouxe de volta memórias de dias mais brilhantes e prometeu novos à frente. Elas dançaram em um ritmo lento e rítmico, a música e suas risadas se misturando no ar, curando algumas das feridas profundas do passado. Logo depois, Miriam voltou ao seu trabalho, apenas para descobrir que a empresa havia passado por mudanças significativas. Uma nova equipe de gestão estava no comando, liderada por Eduardo, o novo proprietário. Eduardo não estava apenas focado nos resultados financeiros, ele estava genuinamente interessado em seus funcionários, dedicando tempo para entender seus antecedentes e histórias pessoais. A história de Miriam, sobre sua dedicação altruísta em cuidar de uma mulher idosa, se espalhou pelo escritório, movendo profundamente Eduardo. Ele ficou inspirado por sua compaixão e compromisso, mesmo sem perceber a verdadeira profundidade de sua conexão. O trabalho de Miriam se destacava fortemente em meio aos outros funcionários. Desde o primeiro dia de volta, ela exibiu um nível de compromisso e disciplina que a distinguia de seus colegas. Eduardo admirava isso nela, mas também sentia uma curiosidade ardente sobre sua vida pessoal. Ao contrário de seus colegas, que frequentemente se envolviam em conversas casuais no escritório, Miriam mantinha um ar de mistério, raramente compartilhando detalhes sobre seu mundo particular. Então, havia Emily. Ela era a vida do escritório, sempre cheia de energia e risadas. Sua presença era como um farol na sala de descanso ou perto dos elevadores, onde sempre era encontrada envolvida em conversas animadas, sua risada ecoando pelos corredores. Embora Eduardo às vezes achasse a conversa constante dela um pouco esmagadora, frequentemente se perguntava como ela conseguia equilibrar suas tendências sociáveis com sua carga de trabalho. No entanto, Emily parecia lidar bem com isso, muitas vezes ficando até tarde para terminar suas tarefas após passar grande parte do dia socializando. Em um dia particularmente agitado, um projeto crítico chegou ao escritório. Como líder, era responsabilidade de Eduardo atribuir as tarefas. Ele dividiu a carga de trabalho, dando as partes mais pesadas e complexas para Miriam, cuja diligência quieta e histórico excepcional a tornavam a escolha óbvia. Emily foi incumbida de uma parte menor, mas crucial, do projeto. À medida que os dias passavam, Miriam trabalhava metodicamente em suas tarefas. Eduardo, verificando periodicamente, sempre era recebido com um aceno calmo ou uma atualização breve, garantindo que tudo estava no caminho certo. O progresso constante de Miriam contrastava fortemente com a abordagem de Emily. Seus frequentes intervalos para o café e conversas prolongadas, geralmente inofensivas, começaram a afetar sua produtividade.
Sua parte do projeto estava atrasada e, à medida que o prazo se aproximava, sua habitual vivacidade estava atingida de pânico. A tensão no escritório aumentou. Uma tarde, com o prazo se aproximando em poucos dias, Eduardo se aproximou da mesa de Emily. Notou as pilhas de trabalho inacabado e viu o estresse em seus olhos. Emily, como estão as coisas? Estamos chegando perto do prazo, disse ele, tentando manter um tom leve, mas firme. Emily olhou para cima, sua habitual alegria atenuada pela ansiedade. Eu sei, Eduardo. Estou um pouco atrasada, admitiu, mordendo o lábio. Deixei o tempo escapar demais, mas não se preocupe, vou dar conta. Eduardo assentiu, entendendo a pressão que ela estava enfrentando. Eu sei que você pode lidar com isso, Emily. Apenas lembre-se de reduzir um pouco os intervalos para café para se concentrar. Todos dependemos uns dos outros aqui. Em um dia comum, a cozinha do escritório se tornou o cenário de um momento emocional inesperado. Eduardo, em sua caminhada habitual pelo escritório no meio da manhã, encontrou Emily sentada sozinha, o rosto enterrado nas mãos. Preocupado com a visão, ele se aproximou gentilmente e perguntou: Está tudo bem, Emily? Em meio às lágrimas, Emily revelou suas bochechas manchadas de lágrimas enquanto confessava: Estou atrasada, Eduardo. Achei que poderia gerenciar, mas é demais. Sua voz tremia com a tensão de sua admissão. Eduardo ofereceu um sorriso reconfortante, tentando aliviar sua preocupação. Não se preocupe, Emily. Vamos resolver isso. Você não está sozinha, assegurou, colocando uma mão de apoio em seu ombro. Naquele momento, Mira entrou na cozinha, pretendendo apenas encher sua xícara de café rapidamente. No entanto, ao notar a evidente angústia de Emily, ela parou. A visão puxou sua natureza compassiva, levando-a a dizer: Posso ajudar depois que terminar minha parte. Sua oferta pegou tanto Emily quanto Eduardo de surpresa, refletindo a solidariedade e apoio que muitas vezes permaneciam não ditos dentro da equipe. A dedicação de Miriam brilhou intensamente quando entregou sua parte do projeto. Não apenas havia completado suas tarefas atribuídas com meticulosa atenção aos detalhes, mas também incluíra recomendações cuidadosas que superaram as expectativas de todos. Eduardo revisou seu trabalho, maravilhado com a iniciativa e percepção que ela trouxe à mesa. Em um dia pesado de estresse, com o prazo do projeto se aproximando, Miriam chegou à sua mesa para encontrar uma surpresa encantadora, um buquê vibrante de flores. Ela parou, os olhos varrendo o ambiente, meio esperando que alguém reivindicasse um erro de entrega. O buquê, com sua variedade de flores coloridas, não apenas iluminou seu espaço de trabalho, mas também trouxe um sorriso enigmático ao seu rosto. Ela não pôde deixar de se perguntar quem poderia ter pensado em alegrar seu dia de uma maneira tão atenciosa. Emily, o centro de todas as fofocas do escritório, orgulhava-se de saber de tudo, desde paixonites secretas até dramas de bastidores. No entanto, o buquê na mesa de Miriam era um mistério que ela não havia previsto. Emily geralmente se deliciava em ser a pessoa a quem todos recorriam para as últimas atualizações, mas era incomum para alguém tão reservado como Miriam de repente estar no centro das atenções do escritório. Miriam, por sua vez, estava absorta em descobrir a origem do buquê. Entre as flores, havia um cartão delicado com uma mensagem escrita em caligrafia elegante: Para a luz que você traz, mesmo sem saber. A mensagem era doce, mas não estava assinada, deixando nenhuma pista sobre o remetente. Samuel, do departamento de compras, não resistiu a se juntar à crescente multidão ao redor da mesa de Miriam. Com um sorriso travesso, ele provocou: Parece que alguém está encantado por você, e deu uma piscadela brincalhona. Constrangida pela atenção, Miriam respondeu: Realmente não consigo descobrir quem enviou. Ao longo da manhã, a mesa de Miriam se tornou um centro de especulação. As pessoas faziam piadas e compartilhavam teorias selvagens sobre a identidade do remetente misterioso. Emily, ansiosa para recuperar seu status como contadora de histórias do escritório, entrou na brincadeira: Aposto que é daquele cara bonito do financeiro, apontando para um jovem em uma cadeira de rodas que havia recentemente se juntado à equipe. A brincadeira continuou, com colegas oferecendo suas próprias suposições humorísticas. Ao meio-dia, o constante burburinho havia sobrecarregado Miriam. Embora apreciasse as flores e o pensamento por trás delas, a atenção incessante era mais do que ela havia esperado.
Precisando de um momento para escapar da comoção, Miriam decidiu sair para um almoço tranquilo fora do escritório, esperando por um pouco de paz longe dos olhos curiosos e da especulação interminável. Alguns dias depois, enquanto Miriam estava profundamente focada em seu trabalho, a súbita aparição de um mensageiro em sua mesa a pegou de surpresa. Ele estava segurando um cesto de flores extravagante. Miriam? Perguntou, olhando ao redor. Ela olhou para cima, surpresa, e assentiu. Sim, sou eu. Por favor, assine aqui, disse ele, entregando-lhe um papel. Depois que ela assinou rapidamente, ele colocou o arranjo floral ao lado de sua mesa e saiu apressadamente. Emily, sempre atenta a dramas, não resistiu a se aproximar para inspecionar o novo buquê. Embora tentasse esconder, um brilho de inveja era evidente em seus olhos. Outra surpresa para você, Miriam? Qual é a história desta vez? Perguntou, a voz pingando com uma mistura de curiosidade e ceticismo. Emily, sendo mais jovem e, em sua própria opinião, mais atraente, não conseguia entender por que Miriam, que ela considerava quieta e discreta, estava recebendo tanta atenção. Honestamente, não sei, respondeu Miriam, as bochechas corando de leve embaraço. Pode ser um engano. Emily sorriu, não perdendo uma batida. Nunca ouvi falar de nenhum interesse romântico em sua vida. Você pediu essas flores para si mesma, talvez para fingir que alguém está interessado. Seu tom era provocador, mas afiado. Enquanto Emily se inclinava para inspecionar as flores, murmurava sobre sua aparência cara, sugerindo que eram muito sofisticadas para um simples engano. Escolhendo não se envolver com as perguntas insistentes ou os comentários sarcásticos de Emily, Miriam simplesmente voltou ao trabalho, deixando o buquê como um mistério não resolvido, mas bonito. Seu silêncio e foco em suas tarefas deixaram Emily sem mais combustível para sua fofoca, efetivamente esfriando a conversa a um mero sussurro ao redor do escritório. Todas as manhãs, como um relógio, um novo buquê aparecia na mesa de Miriam. A chegada diária das flores se tornará um ponto significativo de discussão ao redor do escritório, com sussurros e risadas enchendo o ar. Emily, nunca perdendo uma oportunidade de comentário, alimentava ainda mais os rumores. Alguns colegas brincavam com Miriam, girando os dedos ao lado da cabeça e sugerindo que ela poderia ter perdido o contato com a realidade. Provavelmente está comprando elas para si mesma, sussurravam entre si. Quem gasta todo o dinheiro em flores só para se sentir especial? Sentindo-se cada vez mais isolada, Emily evitava completamente Miriam, não proferindo uma única palavra a ela. Embora Miriam notasse o tratamento frio, escolheu não abordá-lo. Deixem que pensem o que quiserem, pensava, tentando manter a compostura em meio aos rumores circulantes. No entanto, as entregas incessantes de flores começavam a afetar sua concentração no trabalho. Não eram as flores em si que a distraíam, mas o incessante burburinho e especulação que provocavam. Determinada a acabar com o mistério, Miriam decidiu investigar quem estava por trás desses gestos e por quê. Um dia, enquanto se preparava para sair para o almoço, sua rotina tomou um rumo inesperado. Um homem com chapéu e uniforme de motorista segurava a porta principal aberta para ela. Surpresa, Miriam olhou para cima, a curiosidade aguçada. Antes que pudesse reagir, o homem a guiou em direção a um sedã elegante estacionado bem em frente ao prédio do escritório e abriu a porta do passageiro para ela. Presa em um turbilhão de confusão, Miriam sentiu como se estivesse em um sonho surreal. Ela se beliscou para confirmar a realidade do momento. Recuperando a compostura, finalmente expressou seus pensamentos perplexos. Com licença, senhor, mas o que está acontecendo? O que tudo isso significa? Quem está por trás disso? Perguntou, a voz tingida de ansiedade e intriga. O motorista, inicialmente confuso com suas perguntas, logo abriu um sorriso caloroso, atitude tranquilizadora. Você descobrirá em breve, senhora. Por favor, sente-se no carro, incentivou gentilmente. Com um passo hesitante, Miriam entrou no veículo, a mente fervilhando com possibilidades. Enquanto o carro se afastava do meio-fio, seu coração batia acelerado, com uma mistura de antecipação e um toque de medo. Quem poderia estar orquestrando esses gestos elaborados e, mais importante, por quê? A atmosfera surreal envolveu Miriam quando o sedã elegante parou em um dos restaurantes mais sofisticados da cidade. A grandiosa entrada, banhada por luzes suaves e acolhedoras, parecia transportá-la para uma cena saída diretamente de um filme.
Ao entrar, foi recebida pelo suave murmúrio de conversas, o ar rico com o aroma da culinária gourmet. Um garçom, reconhecendo-a imediatamente, sorriu calorosamente e gesticulou para que ela o seguisse. Eles navegaram pelas mesas movimentadas até um local isolado no fundo do restaurante. Enquanto se aproximavam, Miriam viu uma figura sentada de costas para ela, a identidade obscurecida. Seu coração batia forte com uma mistura de excitação e nervosismo. Finalmente, parando diante da mesa, o homem se virou, revelando-se com uma saudação amigável. Olá, Miriam, por favor, sente-se. Para sua surpresa, era Eduardo, o novo proprietário da empresa. A luz de velas na mesa lançava um brilho suave em suas feições, acentuando seu sorriso gentil. Miriam, atônita, sentiu um turbilhão de surpresa, curiosidade e um toque de nervosismo. Eduardo havia ouvido falar da profunda gentileza de Miriam para com sua ex-sogra através de murmúrios no escritório. Intrigado por sua história, ele achou difícil acreditar que tal altruísmo fosse real. Querendo ver por si mesmo, visitou Mônica enquanto Miriam estava no trabalho, apresentando-se apenas como um colega do escritório, curioso para confirmar os motivos da licença prolongada de Miriam. Conhecer Mônica foi uma revelação. Eduardo ouviu atentamente enquanto Mônica compartilhava histórias da compaixão e apoio inabalável de Miriam. Testemunhar em primeira mão o impacto das ações de Miriam e a verdade sobre seu caráter aprofundou significativamente seu respeito por ela. Para Eduardo, entender o caráter e a integridade de seus funcionários não era apenas importante, era essencial. Agora, sentado à sua frente, Eduardo começou a explicar suas ações. Miriam, espero que você não se importe com essa surpresa. Queria encontrá-la em um ambiente longe de todo o barulho do escritório para expressar pessoalmente minha admiração pelo que você fez. Sua dedicação a Mônica e os valores que você incorpora são verdadeiramente inspiradores. Miriam, ainda processando o inesperado da noite, conseguiu sorrir. Obrigada, Eduardo. Isso tudo é um pouco avassalador, mas aprecio suas palavras gentis e este jantar adorável. Além de sua curiosidade profissional, Eduardo tinha um motivo pessoal para querer conhecer melhor Miriam. Eduardo sempre foi particular sobre as qualidades que admirava em uma pessoa. Apesar dos frequentes empurrões de sua mãe para encontrar alguém especial e se estabelecer, ele permanecia solteiro, desiludido por quantos pareciam valorizar a riqueza material sobre conexões genuínas e sentimentos. Ele era atraído não por aparências físicas, mas pelo caráter interno e pelos valores de uma pessoa. Foi essa qualidade intrínseca que aumentou seu interesse em Miriam depois de saber de suas ações altruístas para com Mônica. Enquanto se sentavam frente a frente em seu almoço inesperado, a conversa tomou um tom mais leve. Miriam riu e disse: Você realmente exagerou com todas aquelas flores, não foi? Eduardo, com um toque de embaraço colorindo suas bochechas, assentiu. Peço desculpas se foi avassalador. Só pensei que você merecia algo bonito todos os dias. Ele pausou, reunindo seus pensamentos antes de continuar. Honestamente, eu não sabia como me aproximar diretamente. Nunca tentei conquistar alguém antes, então acho que exagerei um pouco com as flores como uma forma de mostrar meu interesse. Miriam balançou a cabeça em diversão, o sorriso se alargando. Bem, graças ao seu pequeno gesto, há uma piada corrente no escritório de que eu mesma estou enviando as flores. Eduardo riu com gosto, os olhos se enrugando nos cantos com genuína diversão. Acho que demos a eles uma boa história, não é? O clima na mesa era leve e cheio de risadas fáceis. A refeição parecia passar rapidamente enquanto compartilhavam histórias e perspectivas sobre a vida e o trabalho. Miriam apreciou a franqueza de Eduardo e ficou tocada por suas tentativas pensativas, embora extravagantes, de mostrar sua admiração. À medida que os pratos eram retirados, Eduardo se inclinou ligeiramente para frente, a expressão um pouco mais séria. Miriam, espero que saiba que minhas intenções são sinceras. É raro conhecer alguém cujas ações incorporam tão profundamente seus valores. Você realmente causou uma impressão em mim. Miriam sentiu um calor em suas palavras. Era revigorante conhecer alguém que valorizava os aspectos mais profundos do caráter de uma pessoa. Obrigada, Eduardo. Isso significa muito para mim, especialmente vindo de você. Em um ponto da conversa, Miriam sentiu uma necessidade urgente de abrir-se sobre seu passado. Respirando fundo para se acalmar, ela olhou nos olhos de Eduardo e disse: Antes de as coisas avançarem, há algo que preciso compartilhar com você.
Eu já fui casada antes. Eduardo encontrou seu olhar com compreensão e um sorriso gentil. Eu já sei sobre isso, respondeu suavemente. Seu passado faz parte de você, mas não define nosso presente. Todos temos histórias, Miriam. Essa tranquilidade fez Miriam se sentir à vontade, percebendo que Eduardo valorizava quem ela era agora, não quem ela havia sido. Com o tempo, Eduardo e Miriam começaram a passar mais tempo juntos, não namorando formalmente, mas explorando o que poderia ser. Tendo experimentado a dor de um casamento fracassado, Miriam estava cautelosa sobre avançar muito rápido. Concordaram em manter seu crescente relacionamento privado para evitar fofocas no local de trabalho. Com Mônica se recuperando bem, a vida parecia quase um sonho para Miriam, tudo se encaixando perfeitamente. No entanto, quando Eduardo propôs promovê-la no trabalho, ela hesitou e, por fim, recusou. Explicou: se precisar de assistência, estou aqui para ajudar, mas, por favor, mantenha isso discreto. Sua resposta só aprofundou a admiração de Eduardo, convencido de que havia encontrado alguém genuinamente especial. Mas segredos, por mais bem guardados que sejam, têm uma maneira de vir à tona. Uma noite, um colega inesperadamente avistou Eduardo e Miriam em um momento terno fora do trabalho. Logo, sussurros e rumores sobre o relacionamento deles começaram a circular pelos corredores do escritório. Quando Emily ouviu as fofocas, sua inveja aflorou. Há muito tempo nutria uma atração por Eduardo e havia feito várias tentativas mal-sucedidas de chamar sua atenção. Confrontando Miriam, Emily a bombardeou com perguntas, esperando desconcertá-la. Miriam, mantendo a compostura, escolheu permanecer em silêncio, o que só alimentou ainda mais as suspeitas de Emily. Impulsionada pela inveja, Emily começou a tecer histórias maliciosas sobre Miriam, alegando falsamente que seu ex-marido a havia deixado devido à irresponsabilidade financeira. As motivações de Emily eram transparentes para alguns, mas suas histórias encontraram ouvidos ávidos entre aqueles famintos por drama no escritório. Eduardo, por sua vez, permaneceu alheio às investidas de Emily, rejeitando seus comentários insinuantes e convites para jantar com humor e citando sua agenda lotada como uma recusa educada. Estava plenamente ciente das táticas de Emily e permanecia focado no que considerava certo, apoiando Miriam em meio ao escândalo crescente no escritório. Um dia, Emily, alimentada por uma mistura de ciúme e frustração, invadiu o escritório de Eduardo, o rosto ruborizado de raiva enquanto confrontava. Não acredito que você está realmente considerando um relacionamento com Miriam. Você sabe sobre o passado dela? Ela foi casada e vendeu o apartamento deles, fazendo seu marido fugir. Você está arriscando tudo ao estar com alguém como ela. Eduardo, que já esperava essa confrontação, permaneceu calmo e composto. Levantou-se e caminhou até a janela, de costas para Emily enquanto falava. Estou ciente de que Miriam foi casada, começou, a voz firme. Virou-se para encará-la, encontrando seu olhar com uma expressão resoluta. Também sei porque o marido dela a deixou. Ele a deixou por outra mulher. Pausou, deixando o peso de suas palavras se assentar antes de dar o golpe final. E essa mulher, Emily, era você. A reação de Emily foi instantânea e visível. O rosto passou de raiva a choque, depois a descrença. Não havia antecipado que seu envolvimento secreto com o ex-marido de Miriam viria à tona, especialmente ali, com Eduardo. Depois de conversar com Mônica, Eduardo fez sua devida diligência. Rastreou o ex-marido de Miriam, e descobriu a verdade diretamente dele. A promessa de dinheiro fácil soltou os lábios de Eduardo, revelando a verdadeira história. A sala caiu em silêncio, o ar pesado com a tensão e a gravidade dos segredos revelados. As ações passadas de Emily, impulsionadas por inveja e desejo de usurpar o que Miriam possuía, finalmente a alcançaram. Seus esquemas estavam expostos, desmoronando diante de seus olhos. Emily sempre fora atraída pelo que Miriam possuía. Sua inveja aumentou quando conseguiu a atenção de Eduardo, saboreando não apenas a atração, mas a emoção de tirar algo de Miriam. O relacionamento secreto havia escalado rapidamente, cheio de conversas sussurradas e encontros clandestinos. Uma vez, até se encontraram no apartamento de Miriam, um movimento ousado que destacava a profundidade do desrespeito de Emily pelos limites. Empurrando Eduardo contra a parede, Emily o manipulou para vender o apartamento sob o disfarce de um investimento comercial, ameaçando expor o caso dele se ele se recusasse.
Agora, diante da realidade de suas ações sendo de conhecimento público dentro das paredes da empresa, Emily ficou sem palavras, o rosto pálido, a confiança anterior em frangalhos. O peso de suas ações pressionava Emily enquanto Eduardo expunha sua traição. Pensar que você trairia sua melhor amiga dessa maneira, murmurou Eduardo, balançando a cabeça em descrença. Ela fez tanto por você e é assim que você retribui? Eduardo estava dividido. Parte dele queria que Emily enfrentasse todas as consequências de suas ações, mas também considerou que Miriam, com seu coração gentil, faria em seu lugar. Depois de um momento de contemplação, ele falou, a voz firme, mas medida. Não vou contar a Miriam sobre isso. Ela já enfrentou dores demais. Mas você vai deixá-la em paz. Sem mais esquemas, sem mais rumores. E enquanto não vou demiti-la da empresa, espero que você haja profissionalmente. Qualquer dano direcionado à minha família e haverá consequências. A sala ecoou com as palavras finais de Eduardo, deixando Emily para enfrentar seus atos. A outrora vibrante tagarela do escritório recuou para sua concha, o peso de suas ações pairando sobre ela. Miriam, sempre disposta a pensar o melhor das pessoas, ficou preocupada com sua amiga próxima. A retirada repentina de Emily e eventual ausência no trabalho deixaram um vazio notável. Miriam sentiu uma pontada de tristeza e confusão com a saída abrupta de Emily. Quando Miriam perguntou sobre a ausência repentina de Emily, Eduardo simplesmente disse que Emily havia decidido se mudar e começar uma nova vida. Em meio à turbulência no escritório, Miriam tinha um evento importante se aproximando: conhecer a mãe de Eduardo, Graça. Era um marco significativo para qualquer casal, e Miriam sentia uma mistura de excitação e nervosismo. Como seus próprios pais já não estavam mais presentes, Miriam decidiu levar Mônica, sua ex-sogra, para o jantar. Graça, com seu comportamento elegante e olhar atento e perspicaz, as recebeu calorosamente. Seus anos de trabalho meticuloso como contadora lhe deram um olhar perspicaz, mas ela acolheu Miriam e Mônica com gentileza genuína. Desde o momento em que Miriam apresentou Mônica, as duas mulheres se conectaram. Ambas haviam experimentado sua cota de altos e baixos na vida e, à medida que a noite avançava, trocaram histórias, riram juntas e encontraram conforto na companhia uma da outra. Graça contou histórias de seus dias como contadora, e Mônica compartilhou anedotas de seu passado, enchendo a sala com calor e risos. Enquanto Miriam e Eduardo observavam, ficou claro que uma bela amizade estava florescendo entre Mônica e Graça. Eduardo apertou a mão de Miriam sob a mesa, e ela retribuiu o gesto, sentindo uma sensação de alívio e alegria ao ver suas famílias se fundindo tão perfeitamente. Em um momento tranquilo, Graça se virou para Miriam e disse: Eu entendo porque Eduardo fala tão bem de você. Você é uma mulher notável, Miriam. Miriam corou ligeiramente, o coração inchando de gratidão. Obrigada, Graça. Significa muito ouvir isso de você. Mônica acrescentou: Graça, estou tão feliz que nos conhecemos. É raro encontrar alguém com quem você se conecta tão facilmente. Graça sorriu calorosamente. Sinto mesmo, Mônica. Precisamos fazer isso novamente em breve. Quando a noite chegou ao fim, Miriam sentiu uma profunda sensação de pertencimento. A noite havia sido um sucesso, não apenas ao conhecer Graça, mas ao forjar um novo vínculo inesperado entre Mônica e Graça. À medida que Miriam se envolvia mais nos empreendimentos comerciais de Eduardo, a colaboração profissional deles chamava atenção no escritório. Sussurros se transformaram em discussões abertas e, em pouco tempo, todos sabiam sobre o romance deles. O casal se tornou o mais comentado da empresa, mas desta vez, pelos motivos certos. A parceria deles simbolizava força, confiança e uma visão compartilhada que inspirava os colegas. Em uma noite fria, enquanto Miriam se preparava para sair do estacionamento do escritório, um carro familiar chamou sua atenção. O escritório estava quase deserto, com todos indo celebrar a véspera de Ano Novo com suas famílias. Enquanto Miriam concluía seu último relatório, viu Eduardo sair de trás do carro estacionado, segurando um enorme buquê de rosas brancas imaculadas. Vamos, é véspera de Ano Novo. O trabalho pode esperar, Eduardo a repreendeu brincando, os olhos cintilando com travessura. Rindo, Miriam respondeu: Desculpe, amor, só tinha esse último relatório para finalizar. Naquela noite, no calor da casa de Eduardo, eles desfrutaram de um jantar íntimo. Em um momento tranquilo, Mônica se levantou, os olhos brilhando com lágrimas.
Ela olhou profundamente para Miriam, a voz cheia de emoção. Posso ter perdido Eduardo, mas em seu lugar ganhei uma filha preciosa e um maravilhoso filho. Avançando 2 meses, Eduardo e Miriam se casaram felizes em uma pequena cerimônia comovente, cercados por amigos próximos e familiares. Apenas 4 meses depois, Miriam decidiu se demitir de seu trabalho, seguindo a insistência gentil de Eduardo para que se concentrasse em sua família em crescimento. O casal tinha ainda mais boas notícias para compartilhar: estavam esperando um bebê. A jornada de Miriam era um testemunho do poder da resiliência e da bondade. Apesar dos desafios que enfrentou, ela manteve seus valores, sempre estendendo a mão para ajudar e sendo gentil. À medida que sua vida continuava a se desenrolar, ficava claro que esses valores haviam retornado para ela, enriquecendo sua vida 10 vezes mais. Esta história foi uma de amor, redenção e novos começos. Mostrou que, mesmo nos momentos mais difíceis da vida, manter a integridade e a compaixão poderia levar aos resultados mais inesperados e belos. E assim, enquanto olhavam para o futuro, Miriam e Eduardo abraçavam cada novo dia com gratidão, os corações cheios de esperança e alegria pelas aventuras que ainda estavam por vir.